Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Ramos Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos ver sobre custos e despesas fixos e variáveis. Então, como que funciona essa classificação? Primeira coisa, é importante a gente começar a falar pelos custos. Custos, eles vão ser classificados em fixos e variáveis. E qual é o foco do custo? É a produção. Então, se a gente está falando de custo fixo e custo variável, tem que pensar na produção das unidades que a gente tem na nossa fábrica. Então, o que é um custo fixo? Custo fixo é aquele que não varia independente da quantidade produzida, ou seja, não importa quantas unidades eu produzir, ele vai ser sempre o mesmo valor, como aluguel, seguro, depreciação. Ou mesmo que ele varie um pouco, mas na essência ele não varia com uma alta correlação em relação à quantidade produzida. Se a gente pensar no custo fixo, seria como neste exemplo aqui. Então, por exemplo, o valor que eu pague de seguro. Se eu produzir 1.000 unidades, 5.000 unidades ou 10.000 unidades, o valor vai ser sempre o mesmo, R$ 50.000. Então, a quantidade produzida não impacta no valor dele. Ele é um custo fixo por período. Por outro lado, os custos variáveis, eles guardam uma relação direta com a quantidade produzida. Então, se eu produzir mais, eu vou ter mais gastos com aquele custo. Matéria-prima, mão de obra, se eu pagar por produção, por exemplo, por unidade produzida e assim por diante. Vamos olhar aqui esse exemplo de custo variável. Então, veja que quando eu produzi 1.000 unidades, o custo unitário de matéria-prima por unidade era de 10. Então, eu gastei R$ 10.000. Quando a minha produção aumenta para 5.000, o custo unitário ainda é o mesmo. Eu gasto R$ 10 de matéria-prima, mas agora o meu custo variável total é de 50.000. Quando a minha produção subiu para 10.000 unidades, o meu custo foi parar em R$ 100.000. Então, veja que ele saiu de 10.000 e foi parar em 100.000. Então, quando aumenta a quantidade, esse custo também aumenta. As despesas também vamos classificar em fixo e variável. Só que agora a despesa a gente vai focar na venda. Não estamos mais focando na produção. O foco agora é venda. Então a despesa fixa é aquela que não varia independente da quantidade que eu vendi. Por exemplo, depreciação, o salário fixo que o meu vendedor recebe, aluguel do escritório de venda, gastos com propaganda, né? Normalmente eu tenho um valor fixo orçado que eu gasto todo mês com propaganda e assim por diante. Então, se eu vender 5.000, 10.000 ou 20.000 unidades, o meu valor de despesa fixa será sempre o mesmo. De novo, atenta que despesa é relacionado com a quantidade vendida e não necessariamente a quantidade produzida, que é lá os custos que a gente já comentou. E as despesas variáveis, por outro lado, elas têm relação com a quantidade vendida. Quanto mais eu vendo, mais eu vou ter daquele gasto. Como, por exemplo, comissão. Vendi mais, vou pagar mais comissão. Frete. Vendi mais, vou ter mais gastos de frete na entrega. Então, aqui, se eu vender 5.000 unidades e pagar R$ 3 de frete na entrega de cada produto, eu vou ter um gasto de 15.000. Quando as minhas vendas aumentam para 10 ou para 20.000 unidades vendidas, o meu custo variável também sobe para 30 ou para R$ 60.000. Então veja que o custo tem relação com a produção e a despesa tem relação com a venda. E aí fixo e variável vão depender dessa relação com a quantidade produzida ou a quantidade aí vendida. Ok, pessoal? Por hoje é só. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.